Antes de tudo, agradeço por estar lendo e compartilhando meu relato com toda essa comunidade que se formou em torno do seu canal. Quero destacar que o que vou contar é a única experiência, não sei se paranormal, mas certamente espiritual, que vivi e que teve um impacto muito forte em mim. Muitos de nós talvez tenhamos nos interessado pelo mundo paranormal por causa do tema das possessões diabólicas e dos exorcismos. Eu sou católico e desde que conheci esse assunto, ele me impactou muito. Não pelo sensacionalismo com que muitas pessoas o veem, mas pela importância que tem para aqueles que professam essa fé. Já ouvi várias palestras de sacerdotes ou especialistas no assunto. Muitos deles concordam que fenômenos extraordinários podem sim ocorrer durante exorcismos em pessoas possuídas, como levitações, conhecimento de línguas mortas, força descomunal e vozes que não correspondem ao sexo ou à idade da pessoa possuída. Alguns podem pensar que esses fenômenos são raros, mas especialistas têm observado um aumento no número de casos de possessões nos últimos anos. O que vou contar a seguir aconteceu há 5 anos. Lembro-me que era início do mês de julho e minha família havia planejado uma viagem para nossa cidade natal, um lugar famoso por suas tradições e costumes, localizado no estado da Bahia. Em julho, a cidade celebra sua festa patronal e por isso minha família estava muito animada, já que fazia muito tempo que não participávamos dessa celebração. A cidade é daquelas que preservam bastante da arquitetura original. Normalmente, durante a festa, muitos turistas aparecem, alguns do estado, outros de diferentes partes do país e ocasionalmente do exterior. Ao chegarmos na cidade, ficamos hospedados na casa de uma tia. Havíamos chegado nos dias mais intensos da festa, com várias atividades culturais e religiosas acontecendo. Pessoalmente gosto muito dessa celebração, pois nessa época a cidade fica ainda mais alegre e acolhedora. No dia principal da festa, fui com 2 tias assistir à missa na igreja principal da cidade. A igreja estava lindamente decorada, cheia de arranjos florais que davam ao ambiente uma vista agradável e uma fragrância deliciosa. Quando a celebração terminou, minhas tias e eu nos aproximamos do altar principal, onde estava a imagem da santa padroeira da cidade. Assim como nós, muitos peregrinos vinham pedir um milagre à santa ou agradecer por alguma graça recebida. Lembro-me que estava rezando, muito concentrado, quando algo me deixou inquieto. Vi ao longe, pela porta da igreja, 2 mulheres entrando. Uma delas ajudava a outra a caminhar, pois esta usava uma bengala e parecia sentir muita dor a cada passo. A cena me comoveu e pensei que a mulher tinha ido rezar pedindo saúde. Continuei rezando e, de repente, as 2 mulheres estavam bem ao meu lado. A mulher com a bengala fixava os olhos na imagem da santa padroeira, enquanto a outra parecia sussurrar algo no seu ouvido. Apenas consegui ouvir que ela dizia: "Peça para que vá embora, peça com muita fé para que vá embora." Achei estranho aquele pedido. A mulher com a bengala olhava para a imagem como se estivesse fora de si. De repente, começou a emitir sons estranhos. Pensei que ela estava passando mal e corri para pegar uma cadeira para que ela se sentasse. A mulher que a acompanhava começou a abaná-la com um leque. Mas então, a mulher com a bengala começou a gritar com uma voz que não era de mulher. Era uma voz muito grave que parecia de filme. Definitivamente aquela não era a voz daquela mulher. Quando a vi, comecei a tremer e um arrepio percorreu todo o meu corpo. A pobre senhora pingava suor e dava tapas em quem tentava ajudá-la. Eu me afastei junto com minhas tias, que também estavam assustadas com o que viam. As pessoas começaram a correr e ouvi o sacristão da paróquia dizendo a outra pessoa: "Vá rápido chamar o padre. Diga o que está acontecendo. Traga também água benta." Foi só nesse momento que percebi que aquela mulher provavelmente estava sendo atormentada por um espírito maligno. Quando saímos da igreja, fomos direto para a casa da minha tia,
onde eu estava hospedado. Contamos para a família o que havíamos presenciado, mas eles apenas nos chamaram de loucos. Ainda me lembro claramente daquele episódio e acredito que o que vimos foi uma possessão. Espero de todo o coração que aquela mulher tenha sido libertada daquele espírito e que tenha encontrado a paz. Na vida, muitas vezes, as pessoas colocam limites sobre o que podemos chegar a ser. Mas ainda quando se trata de fazer algo inadequado, é que todos nós vivemos sob leis morais estritas e, como eu, as circunstâncias em algumas ocasiões nos levam a cruzar essa linha. Foi uma noite em que minha filha Ana me desafiou completamente para fugir com seu namorado, um tal de Marcos, a quem eu naquele momento ainda não conhecia. Minha filha se encarregou de me ocultar isso, porque sendo ela uma garota de apenas 18 anos, eu havia proibido que tivesse namorado. Mas era muito difícil para mim controlá-la, porque meu marido Pedro morreu 5 anos antes daquele dia. Ele me deixou sozinha com 3 filhos, e Ana era a mais velha e a mais rebelde dos 3. Eu brigava com ela o tempo todo, porque, além de tudo, eu me matava de trabalhar para dar-lhes de comer. Por isso, aos meus olhos, minha filha Ana era uma ingrata. Aquela noite começou a chover e Ana desceu muito arrumada. Não pude detê-la. Lá fora, na frente da casa, já a esperavam seus amigos do colégio, bem apertados num carro velho. Naquele bairro onde morávamos, tudo era muito pobre. Então, era certo que os rapazes que estavam lá deviam ser uns viciados que com certeza se drogavam e se embriagavam com álcool. Essa era a moda dos jovens naquele lugar. Com certeza levariam minha filha para uma festa com garotos perigosos e violentos. Eu tinha medo de que fizessem algo com minha pequena. Naquela noite fiquei esperando por ela muito angustiada até tarde. Apesar dos problemas que tinha com ela, eu a amava muito. Minha natureza de mãe sempre foi muito protetora. Eu não ia deixar que ninguém fizesse nada com ela. Fiquei muito pensativa porque era necessário que eu conhecesse esse tal Marcos. Eu queria saber quão perigoso ele era para minha filha, porque as gangues abundavam naquele lugar e os criminosos também. Já passava das 2 da manhã e o sono estava me vencendo. Então decidi subir para o meu quarto para me deitar e esperar minha filha chegar da festa. Mas eu já não conseguia. Sentia que estava adormecendo de cansaço e, sabendo que tinha que me levantar às 6 da manhã, me deixava histérica porque precisava descansar bastante. Logo ouvi uns ruídos de alguém murmurando perto da porta da minha casa. Então, fui descendo devagar para ver se pegava minha filha com aquele maldito moleque. Queria colocá-lo em seu lugar, pois nem sequer teve coragem de vir pedir permissão para sair com minha filha. Isso só me mostrava que ele não era mais do que um moleque. Quando estava descendo as escadas, vi a sombra de um par de jovens através do vidro da porta, e depois eles saíram correndo. Ouvi como subiram em um carro que os esperava na esquina e foram embora. Isso me preocupou bastante. Então corri para abrir a porta. Meu Deus! Essa foi minha reação ao ver minha filha caída no chão. Achei que ela estava morta, mas ao me abaixar e checar, vi que ela na verdade estava muito bêbada e drogada. Ela estava extremamente perdida, nem mesmo conseguia se levantar. Com o que pude, a levei para o sofá da sala. A deitei e vi que por baixo da saia não usava roupa íntima e estava sangrando. Aquele desgraçado do Marcos só a queria para se divertir. Era pouco homem, e sei que se as coisas continuassem assim, esse maldito terminaria fazendo muito mal à minha filha. Aproveitei para verificar a bolsa dela e encontrei várias coisas pessoais. Também me deparei com uma foto dela junto com o tal Marcos. Foi aí que percebi que esse maldito não era um moleque.
Ele já era um homem de mais de 20 anos, um aproveitador que com certeza conquistou minha filha com promessas vazias. Ele também tinha cara de bandido até pelos cotovelos. Tinha tatuagens nos braços e parte do rosto também. Definitivamente, eu tinha que encontrar uma maneira de separá-los, porque se naquela noite ele a tinha trazido para casa naquele estado, não consigo imaginar o que faria se algum dia eles vivessem juntos. Entrei em um dilema muito forte, mas não sabia exatamente qual seria a solução para separar minha filha daquele sujeito. Mas comecei aconselhando minha filha. Falei com ela repetidamente, mas ela não me deu ouvidos. Ela estava na idade em que os hormônios dominam os desejos e tudo o que um jovem faz. Ao mesmo tempo fui investigando entre as conhecidas quem era esse tal Marcos, o que ele fazia e quão perigoso era de verdade. As coisas que fui descobrindo me assustaram muito, porque Marcos fazia parte de uma gangue onde morávamos. Ele tinha uma posição de poder entre aqueles jovens criminosos, o que significava que, por natureza do que fazia, tinha inimigos que não hesitariam em lhe fazer mal. Ele não me importava, mas me assustava que minha filha Ana, estando perto de um sujeito como ele, também estivesse exposta a um grande risco de ser atacada. Nesses bairros pobres, as coisas entre gangues são levadas muito a sério. Não há misericórdia nem piedade. Quando se trata de brigar por um pedaço de esquina, os jovens se tornam completos selvagens. E Marcos não era exceção. Eu sabia que ele tinha minha filha assustada ou ameaçada, porque em várias ocasiões Ana chegou em casa com hematomas. Ela nunca quis me dizer nada, mas eu estava certa de que Marcos a havia batido. Me doía na alma que minha filha tivesse se metido nisso e o defendesse. Seu argumento sempre era que tinha caído ou se machucado acidentalmente. Eu não sou idiota, e o pior não era isso. Minha filha começou a se tornar viciada. Em várias ocasiões encontrei drogas com ela. Isso me dava muita tristeza, pois minha menina não me escutava, e por mais mal que estivesse vivendo sua vida, estava perdidamente apaixonada por esse rapaz. Do meu ponto de vista, precisava urgentemente fazer algo, por isso não me restou outra opção. Foi assim que decidi usar a bruxaria para tentar fazer com que as coisas mudassem. Admito que no exato momento em que decidi recorrer a essas práticas, não acreditava completamente que isso pudesse funcionar, mas era uma forma de evitar sujar minhas mãos de sangue para acabar com uma vida. Na minha família, minha avó Hortência costumava fazer trabalhos de bruxaria para quem tivesse coragem de lhe fazer um pedido. Ela não era conhecida porque nunca se dedicou abertamente à magia negra como um negócio. Era algo mais íntimo. Ela sabia que carregava o poder dentro de si e oferecia ajuda apenas aos mais próximos, para tirá-los de problemas. Minha avó sempre dizia que uma pessoa pode seguir o instinto e confiar que possui um dom para desenvolvê-lo. Eu sempre soube que herdei esse dom dela, porque em determinadas ocasiões tive pequenos sinais, mas eles nunca foram fortes o suficiente para me levar a me desenvolver na bruxaria. Confiando que as coisas estariam a meu favor, reservei alguns dias para coletar algumas coisas de Marcos. Eu entrava no quarto da minha filha enquanto ela estava na escola, procurando entre as roupas dela por fios de cabelo, fotografias ou alguma peça de roupa, qualquer coisa que pudesse conseguir daquele miserável. Com isso, fui montando um pequeno boneco de tecido e enchi com pedaços de um moletom que Marcos havia dado à minha filha. Enquanto costurava tudo, eu visualizava que aquele boneco era uma extensão da vida de Marcos. Cada vez que eu enfiava a agulha no tecido, sabia que estava tecendo uma conexão entre nós dois, uma conexão de morte. No final, coloquei o boneco sobre a mesa e colei uma fotografia do rapaz no rosto do boneco. Deixei cair sobre ele alguns fios de cabelo que encontrei nas roupas da minha filha. Fiz um círculo ao redor do boneco com velas e também coloquei alguns incensos. Sem ser uma especialista e sem saber nenhuma oração especial ou algo relacionado, usei meu ódio.
minha raiva contra o rapaz. Passei vários minutos fazendo pedidos às forças das trevas. Eu sabia que essas forças estavam presentes comigo, porque em várias ocasiões naquele momento as velas tremulavam, mesmo na ausência de vento naquele lugar. Minha avó sempre dizia que a fé era o que nos dava poder sobre todas as coisas e que as emoções que sentimos ao pedir algo eram a maior fonte de poder. Não é segredo que a raiva é uma das energias mais fortes, tão forte que posso garantir é capaz de destruir o inimigo à distância com bruxaria. Como eu sentia muita raiva daquele rapaz, estava certa de que tudo estaria a meu favor e que meu desejo de vê-lo morrer se realizaria. Ao terminar meus pedidos, peguei o boneco e com uma tesoura cortei um braço, depois o outro. Em seguida cortei as pernas e, por fim, descarreguei toda a minha raiva cortando a cabeça. Para dar um fim ainda mais terrível, ateei fogo ao boneco e fiquei observando-o queimar até se extinguir. Naquele instante senti um êxtase muito estranho, um prazer, uma libertação. Sabia que meu trabalho estava concluído e que seria apenas uma questão de tempo para que a magia agisse. Eu estava disposta a esperar pacientemente pelos resultados. Deixei que os dias passassem e Ana, como era de se esperar, percebeu que eu tinha pegado algumas de suas coisas e fez um escândalo que nos deixou vários dias sem nos falarmos. Ela estava muito irritada comigo, mas nem em seus pensamentos mais profundos imaginava que eu tinha feito algo para ajudá-la. Minha filha de repente ficou muito triste e calada. Me surpreendia que ela não saía de casa e parecia ansiosa e angustiada. Ela nem mesmo queria ir à escola porque durante quase uma semana percebi ao voltar do trabalho que as coisas dela para o colégio estavam intocadas. Eu não tinha coragem de perguntar o que estava ocorrendo, mas meu instinto materno e minha intuição me diziam que algo muito ruim estava acontecendo. Não é novidade que em um bairro como aquele, os boatos e as más notícias não demoravam a se espalhar. E embora minha filha não quisesse me dizer nada, por meio de uma vizinha fiquei sabendo que algo horrível havia acontecido. Algo que eu, de certa forma, já esperava. Acontece que nos arredores do bairro encontraram em um buraco perto de um rio algumas sacolas pretas. Uma senhora que estava na margem foi quem as encontrou e, ao notar o mau cheiro que emanavam, chamou imediatamente a polícia. Quando as autoridades chegaram, se depararam com uma cena de horror. Dentro daquelas sacolas estavam duas pessoas completamente mutiladas. As vítimas tiveram os braços, pernas e cabeças cortados e foram colocadas nas sacolas como se fossem lixo. Foi forte saber de tudo aquilo, embora não fosse algo tão fora do comum. A violência em áreas como aquela é algo cotidiano, mas me surpreendeu que Marcos foi encontrado em pedaços dentro de uma dessas sacolas. Eu não sabia o que pensar. Estava confusa. Não conseguia decidir se aquilo era obra do acaso, do destino ou da bruxaria que fiz contra o namorado da minha filha. Finalmente, aquele rapaz deixaria minha filha em paz. E eu, embora lamentasse sua morte daquela forma, me sentia tranquila e muito mais aliviada. Ou pelo menos era o que eu acreditava, porque mais algumas coisas estavam por vir. Primeiro, outros criminosos começaram a procurar minha filha por ela ter sido namorada daquele parasita. Fiquei sabendo por meio de um que minha filha estava grávida do Marcos. Isso nos levou a nos mudar às escondidas para a casa de uma de minhas irmãs, bem longe de todo aquele perigo. Com isso, começamos uma nova vida. Foi difícil recomeçar, mas com o tempo a vida me ensinou que ao se fazer bruxaria, sempre há um preço a pagar. Nada é gratuito neste mundo, ainda mais quando se faz um pacto com entidades das trevas. Passaram-se os meses e minha filha começou a sentir as dores do parto. Sempre fomos muito pobres, então não tínhamos acesso a serviços médicos públicos e não me restou outra opção além de recorrer a uma parteira. Aquela noite foi muito complicada.
Eu fiquei em uma salinha na casa da parteira enquanto ela trabalhava junto com sua ajudante. Meus nervos estavam à flor da pele, pois odiava a ideia de que minha filha tivesse um filho daquele homem. De repente, minha filha começou a gritar muito alto e logo ouvi muito barulho vindo do quarto onde a parteira estava. Do lado de fora da casa, um vento terrível começou a soprar. Parecia até que iria cair um dilúvio. A parteira pediu velas, porque a energia estava oscilando. As lâmpadas não ficavam 2 minutos acesas sem começar a piscar, e juro que antes da luz acabar completamente, vi algo entrando no quarto onde a parteira estava com minha filha. Era uma sombra ou silhueta que me causou um medo e uma angústia indescritíveis, algo horrível que nunca tinha sentido na vida. Momentos depois, a luz se apagou, e logo em seguida ouvi o choro da criança que finalmente havia nascido naquela escuridão. Eu não sabia se me levantava ou ficava sentada, mas de repente houve um silêncio profundo dentro daquele quarto. Minutos depois ouvi os passos da parteira se aproximando da porta. Quando ela a abriu, segurava uma vela na mão e com um semblante sério, me informou que o bebê estava bem, mas minha filha, ela havia falecido. Não conseguiram fazer nada para salvá-la. Eu não precisei juntar 2 palitos para saber que tudo aquilo era o preço pelo que eu havia feito. Pedi a morte de alguém e o preço foi outra vida, a da minha filha. Caí no chão, chorando. Naquele momento eu não me importava com a criança, eu só queria que minha filha estivesse bem. Foi um golpe muito duro para mim. Disse à parteira que não queria me responsabilizar pelo bebê. Falei que o dava a ela e ficasse com ele. Eu já estava devastada pela perda da minha filha e não queria cuidar de uma criança. A parteira implorou para que eu levasse o bebê, mas não cedi. Ela então disse que também não poderia ficar com ele e que buscaria uma instituição para colocá-lo em adoção, na esperança de que algum casal o acolhesse em um lar onde tivesse amor e tudo o que precisasse. Fiz os trâmites com o corpo da minha filha e a enterramos no dia seguinte. Pedi a Deus que me perdoasse e cuidasse dela em seus braços. Ela não tinha culpa de nada. Durante todos aqueles dias fiquei pensativa. Sentia uma culpa enorme por ter agido tão mal e, sobretudo, por ter abandonado aquela pobre criança. Não conseguia dormir pensando no que poderia estar acontecendo com meu neto. Algo dentro de mim dizia que, para encontrar paz, eu precisava fazer as coisas de forma diferente. Na manhã seguinte, voltei à casa da parteira para ver se o bebê ainda estava lá. Felizmente, ele estava. A mulher o havia cuidado e eu pedi que me entregasse o menino para que eu cuidasse dele. No final das contas, aquele bebê era parte da minha filha e eu precisava amá-lo com todo o meu coração. O peguei nos braços, o abracei, olhei em seus olhos e o levei comigo, decidida a dar o meu melhor para oferecer a ele uma vida digna. Agradeci a parteira por ter cuidado dele, e ali começou uma nova vida ao lado daquele bebê que até hoje tem sido uma bênção. O criei junto com meus outros 2 filhos como se fosse meu. Até hoje o amo e procuro ser a melhor mãe para ele. Ele não tem culpa de nada. E eu me sentiria péssima se o tivesse deixado à mercê do sofrimento e das circunstâncias. Compreendi que para que alguém se torne uma pessoa de bem, é necessário crescer em um lar cheio de amor. E agora era minha vez de dar esse amor, para que ele fosse diferente de seu pai. Meu pequeno Fernando é hoje um homem excelente e não tenho dúvidas de que será vitorioso em sua carreira. Desde então, nunca mais voltei a usar a bruxaria. Pode parecer que relatando minhas palavras não transmitam dor, mas choro ao ter pago os altos preços dessas práticas. Hoje em dia prefiro enfrentar a vida por conta própria, sabendo que se eu não puder lidar com algo, o melhor é entregar nas mãos de Deus. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Não costumo falar muito sobre isso, mas há uma experiência que vivi há alguns anos que não consigo esquecer. Guardo isso como um segredo que me envergonha contar, mas acho que este é o lugar certo para compartilhar. Aconteceu em um povoado rural, muito pequeno e esquecido no sul do país. Fui até lá para visitar um amigo de infância, a quem não via há anos. Havíamos nos reencontrado pelas redes sociais e ele insistiu para que eu fosse à casa dele passar alguns dias. Ele havia herdado uma casa que pertenceu ao avô, bem nos arredores do povoado, perto de uma floresta enorme. Pensei que seria uma viagem tranquila, uma oportunidade de me desconectar da cidade e relembrar os velhos tempos. Quando cheguei, tudo parecia normal. Samuel me recebeu com um sorriso e a casa, embora antiga, tinha seu charme. Os vizinhos eram reservados, como é típico nesses lugares. Mas tinha algo no comportamento deles que me pareceu estranho. Nos limites do lugar havia uma floresta muito peculiar, com vegetação bastante densa, que chamou minha atenção. Sempre que eu mencionava a floresta ou fazia perguntas sobre ela, as pessoas pareciam ficar nervosas e mudavam de assunto. Um senhor mais velho me olhou sério e disse: "Não se aproxime da beira da floresta quando escurecer, e se vir luzes, não saia de casa." No início pensei que eram superstições locais, histórias que o povo do interior gosta de contar. Samuel não parecia querer falar muito sobre o assunto, e quando perguntei, ele apenas disse que era melhor não dar atenção. "O pessoal daqui é esquisito com essas coisas", disse ele, como se quisesse minimizar a importância disso. Os dias se passaram, e embora a tranquilidade do lugar fosse agradável, comecei a notar algumas coisas bem esquisitas. Durante as noites havia sons que eu não conseguia identificar na floresta, e várias vezes, ao olhar pela janela, me parecia ver pequenos pontos de luz entre as árvores. Nunca vi vagalumes, mas pensei que fosse isso, mesmo sendo grandes demais e se movendo de forma muito ordenada, quase como se alguém estivesse caminhando com lanternas. Uma noite a situação mudou. Estávamos jantando quando faltou luz em toda a região. Samuel não parecia surpreso, como se estivesse acostumado com esses apagões. Ele pegou algumas velas e disse para eu não me preocupar, e enquanto estávamos em silêncio, me aproximei da janela e vi as luzes de novo. Desta vez estavam mais claras e se moviam entre as árvores, como se um grupo de pessoas estivesse caminhando na floresta. "Ei, Samuel, o que é aquilo?" perguntei. Seu rosto mudou imediatamente. Ele se levantou da mesa e me disse: "Não saia. Não importa o que veja ou escute, não saia." Estralei a boca e disse que iria dar uma olhada, mas ele segurou meu braço. "Puta que pariu, você não entende. Dizem que são bruxas, mas acho que são algo muito pior do que dizem." Mandei ele catar coquinho. Peguei uma lanterna e saí para a varandinha. O ar estava muito gelado e caminhei em direção à beira da floresta, onde as luzes pareciam se mover. À medida que me aproximava, ouvi um murmúrio mais claro, mas não eram vozes normais. Era um som inquietante, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo em um idioma que eu não entendia. As luzes se moviam, afastando-se e depois se aproximando, como se estivessem brincando comigo. Varei um pouco mais na floresta, iluminando com minha lanterna, mas não via ninguém. De repente, aqueles murmúrios irritantes se transformaram em risadas muito estranhas e pela primeira vez senti um medo real. Decidi que já era o suficiente. Minha teimosia me fez ir longe demais, então me virei para voltar a casa. E foi então que as vi. Várias figuras paradas entre as árvores, olhando para mim. Não conseguia vê-las claramente, pois, como mencionei antes, a floresta era muito densa e mal passava a luz refletida pela lua. Quando apontei a lanterna para elas, as figuras se moveram como se deslizassem na escuridão. De alguma forma pareciam se aproximar sem fazer barulho. Corri o mais rápido que pude em direção à casa com o corpo formigando.
Quando cheguei, Samuel estava na porta me esperando. Eu te avisei, filho, de uma égua. Foi tudo o que disse antes de trancar a porta e colocar uma tranca. Naquela noite, as risadas do lado de fora continuaram por horas. Na manhã seguinte, depois de pedir perdão, pedi que me explicasse o que estava acontecendo. Ele contou que, segundo as histórias do lugar, as luzes na floresta não eram pessoas, mas algo mais antigo. Algo que sempre esteve ali. Ele disse que os moradores acreditavam que eram espíritos de bruxas antigas ou entidades diabólicas que atraíam pessoas desavisadas e que qualquer um que se aproximasse demais não voltava a ser o mesmo ou simplesmente desaparecia. Perguntei se ele conhecia alguém que tivesse tido contato com essas coisas, e ele disse que sim, mas que essas pessoas pareciam ter ficado perturbadas. Algumas desapareciam indo para a floresta e outras simplesmente saíam do lugar sem dar explicações. Depois de ouvir tudo isso, soube que minha viagem havia terminado. Até hoje não voltei e não vou mencionar sua localização para os curiosos. Não sei se algum dia terei uma explicação lógica. A única coisa que sei é que poderia ter perdido minha vida naquela noite por ser irresponsável e subestimar o desconhecido. Dou risada, mas existem lugares neste mundo que não foram feitos para nós, onde o que parece tranquilo pode esconder algo muito mais sombrio. Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho uma noite, já que meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala de estar, quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no milharal. A princípio, ignorei, achando que provavelmente era um cervo. Isso foi até ouvir todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria talvez uma vaca mugir de cada vez, mas quando todas começam a mugir juntas, algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-las para fazer todas as vacas ficarem daquele jeito. Eu era a única pessoa na fazenda. Então, claro, era meu trabalho ver o que estava acontecendo. Fui até o armário pegar um casaco para sair, mas assim que estava prestes a ir, ouvi um mugido de vaca muito agudo, como um grito. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Corri rapidamente para o quarto do meu avô, pois debaixo da cama ele sempre guarda algumas armas. Carreguei o rifle de caça dele e saí. As vacas ainda não paravam de mugir, então fui até o celeiro verificar. Não havia nada fora do comum, e todas as vacas ainda estavam lá. Até que andei mais para o fundo e percebi que uma vaca estava faltando no seu estábulo. Não fazia sentido, eu tinha certeza de que ela estava amarrada ali da última vez que a vi. Então pensei ouvir um mugido agudo vindo do milharal, fora do celeiro. Saí e enquanto caminhava em direção ao campo, juro que ouvi algo parecido com pessoas conversando. Já estava cansado disso, então disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou em silêncio. As vacas ficaram quietas e eu não ouvia mais nada vindo do campo. Isso foi até ouvir passos no milharal. Eu não sabia se tinha coragem de entrar no milharal, mas tinha que fazer isso de qualquer forma. É exatamente por isso que fazendeiros têm armas, e eu não podia simplesmente me esconder dentro de casa com invasores no campo. Comecei a andar pelas plantações e podia ouvir vários pares de passos ao meu redor. Eu ficava cada vez mais apavorado conforme avançava mais fundo no campo, até que vi, em uma das fileiras de milho, uma pessoa toda vestida de preto a poucos metros de mim. Levantei minha arma, dizendo para ele sair do meu campo. Eu não estava mentindo, estava pronto para atirar, mas ele não se mexeu. Então disparei mais um tiro para o alto, tentando assustá-lo, mas ele continuava imóvel.
Ele começou a andar na minha direção, com os braços levemente levantados, como se dissesse para eu abaixar minha arma. Apontei minha arma para ele novamente, gritando para que fosse embora. Foi aí que percebi algo horrível. Eu estava cercado por pessoas vestidas de roupas escuras, pelo menos 6 ou 7. E essas eram apenas as que eu conseguia ver. Quem sabe quantas mais estavam ali. Quando o homem se aproximou, percebi algo. Ele, junto com os outros, estavam usando máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar enquanto eu começava a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que senti. Achei que seria morto. Foi então que começaram a entoar algo. Não conseguia entender. Parecia uma língua diferente, mas os cânticos soavam quase como uma música. Comecei a pensar se eles iriam realizar algum tipo de ritual macabro comigo. Aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi um monte de passos e barulhos das plantações sendo movidas na direção oposta. Finalmente os assustei. Corri de volta na direção da casa e parei. Vi algo no chão e o que vi ficou comigo, me traumatizou. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Quis vomitar e assim que cheguei de volta à casa, o fiz. Peguei o telefone fixo e chamei a polícia. Contei tudo à operadora da melhor forma que pude e ela me disse que um policial chegaria logo. Depois de desligar, liguei para meus pais explicando a situação e pedindo para me buscarem. Meu pai disse que estaria lá em 1 hora. Subi para o quarto do meu avô tremendo, esperando o que parecia uma eternidade, até finalmente ouvir um carro da polícia do lado de fora. Corri para fora em direção ao policial e nunca me senti tão feliz na vida. Contei tudo ao oficial. Ele vasculhou o celeiro e um pouco do milharal, onde encontrou a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca depois disso, já que agora era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu, junto com o primeiro policial, tivemos uma conversa com ele sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram isso muito a sério, é claro, e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício animal ou algo assim. Eu apenas tive o azar de estar sozinho em casa na fazenda que eles escolheram para isso. A história que quero compartilhar com vocês ainda me causa pesadelos. Existem imagens que podem ficar conosco por muito tempo, ou talvez para sempre. Meu nome é Mariane, tenho 39 anos e vivo no México. Minha mãe era natural de Michoacán, mas quase nunca íamos lá. Realmente conheço muito pouco sobre aquele lugar. Minha avó era uma mulher de temperamento muito forte e criou os filhos com muito rigor, sendo extremamente devota à fé católica. Pelo que pude perceber nas poucas vezes que visitei meus primos, eles tinham um profundo medo da ira de Deus e por isso seguiam costumes um tanto estranhos. Por exemplo, algumas das minhas tias não usavam calças porque isso marcava o corpo e provocava o demônio da luxúria nos homens. Um dos meus tios afirmava que Deus falava com ele em sonhos, avisando que logo castigaria a terra com fogo e morte. Outros garantiam que o fim do mundo estava próximo, para purificar a criação que Deus fez com tanto amor. Minha mãe, felizmente, saiu de casa aos 15 anos e conseguiu escapar daquele fanatismo religioso, algo que meus irmãos e eu não herdamos. Com o tempo, minha avó faleceu e nós não comparecemos ao funeral. Depois, um dos meus tios também morreu e mais tarde minha mãe faleceu em um acidente enquanto ia para o trabalho.
A gente aprende a lidar com as perdas, e meus 3 irmãos e eu nos viramos para seguir a vida. Sobre meu pai, sei apenas que era um homem responsável e trabalhador, mas se apaixonou por outra mulher, com quem formou uma nova família. No fim, cada um seguiu seu caminho, e eu não me preocupava muito com a vida dos meus parentes, até que certa tarde recebi uma ligação. Era meu irmão mais velho, Ricardo, que me ligou para avisar que uma das minhas tias, irmã da minha mãe, havia falecido. Acho que a notícia da morte de alguém abala qualquer pessoa. Começamos a conversar sobre o pouco que conhecíamos das nossas raízes e percebemos que nenhum de nós se lembrava de experiências significativas com a falecida. Em certo momento, meu irmão pediu que eu prestasse atenção. Com muitos detalhes, ele explicou que essa tia, por não ter filhos nem marido, havia deixado um terreno muito desvalorizado no nome da minha mãe. Ela nunca transferiu a escritura e nós, como filhos, tínhamos direito de reivindicá-lo. Eu não tinha interesse em possuir nenhum patrimônio por lá e deixei isso claro para meu irmão. Também não me importa, mas podemos vender e dividir o dinheiro, ele respondeu. Eu não tinha considerado essa possibilidade, mas afinal, um dinheiro extra nunca é ruim. A única condição era que alguém fosse ao funeral dessa tia e conhecesse o terreno. Como eu não era casada e tinha mais flexibilidade para viajar do que meus irmãos, fiquei com a responsabilidade de comparecer e avaliar nossa possível herança. Nos 3 dias seguintes, organizei tudo para viajar sem preocupações. Depois de me despedir dos meus irmãos, peguei um ônibus e segui para Michoacán. O lugar onde minha mãe cresceu ficava quase saindo da cidade, e quem me recebeu foram 2 tios que pareciam muito felizes em me conhecer, e de certa forma eu também fiquei feliz. Descobri que me pareço muito fisicamente com minha mãe, e ao contrário do que imaginava, eles não me deram a impressão de serem tão fanáticos. Pelo menos foi o que pensei até mencionar a tia falecida, chamada Laura. Ao perguntar sobre o velório, responderam que ninguém estava cuidando do corpo, rezando ou fazendo vigília. No máximo, haviam comprado o caixão e acendido algumas velas para que ficassem acesas durante os 3 dias que durava o velório, mas ninguém iria rezar por ela. Isso me deixou muito surpresa e perguntei o motivo. Os olhos de um tio buscavam os do outro, como se guardassem um segredo que apenas eles sabiam. Então, sem querer entrar em detalhes, disseram que minha tia era uma bruxa e que não se deve mexer com as esposas do demônio. Afirmaram ainda que já era muito estar dando a ela sepultura em um lugar abençoado como o cemitério do povoado. Com isso, estavam arriscando irritar Deus. Eu não acreditava em bruxaria e achei uma falta de respeito com a memória de uma pessoa morta. Para não causar problemas, avisei educadamente que iria à casa da tia para velá-la. Pelo menos a acompanharia no enterro. Eles não disseram nada, apenas me levaram até a casa e foram embora. Informaram que no dia seguinte buscariam o caixão para levá-lo ao cemitério. Passei a noite na casa da tia e nada estranho aconteceu. No dia seguinte, os tios chegaram com uma caminhonete como combinado, e o corpo foi enterrado no cemitério, sem música, sem pessoas para se despedirem e sem missa de corpo presente, como era tradição. Achei tudo muito estranho, mas considerei apenas crenças locais. Depois de sepultar minha tia, pedi que me levassem ao terreno registrado no nome da minha mãe. Para minha surpresa, eles concordaram sem reclamar. Durante o caminho, observei a paisagem pela janela do carro. Era um terreno amplo, com muitas árvores, e diferente do que falaram, logo imaginei que poderia ser vendido por um bom valor. Enquanto meus tios iam verificar uma cerca caída, fiquei na caminhonete descansando e vendo fotos no celular. De repente ouvi o choro de uma mulher. Estranhei porque não havia nenhuma outra mulher por perto além de mim. Pensei que poderia ser alguma namorada dos meus tios que os tinha seguido até ali. Ignorei
e continuei tirando fotos dos arredores. Ao fotografar uma árvore, notei algo estranho. Em um dos galhos havia uma ave grande e magra, parecida com uma garça, mas muito maior. Suas penas eram tão pretas que eu teria pensado ser um corvo, não fosse pelo fato de ela ter cabelo comprido, que caía até suas patas. O que mais me chocou foram seus olhos amarelos, grandes e redondos, como os de uma coruja. Com os olhos cheios de lágrimas, o pássaro chorava. Então percebi que o choro de mulher que havia escutado vinha daquele animal. Fiquei com os pés enraizados no chão, incapaz de me mover. No fundo, sabia que aquilo não era apenas um pássaro. Então, em um segundo, ouvi aquele ser dizer: "Obrigada." Ele voou de galho em galho até desaparecer. Quando meus tios chegaram, viram meu rosto pálido e perguntaram o que tinha acontecido. Contei sobre a ave e um deles respondeu: "Era a maldita bruxa. Nós te avisamos, mas você não acreditou." Isso me deu ainda mais medo e pedi para irmos embora. No mesmo dia, voltei para casa. Contei aos meus irmãos o que tinha acontecido, mas nenhum deles acreditou, exceto meu irmão mais velho, que cuidou da venda do terreno. Já faz muito tempo, mas ainda sonho com aquele pássaro de cabelos e olhos amarelos que me agradeceu. Acho que, de alguma forma, era a alma da minha tia. Não sei, mas continua sendo um mistério para mim. Agora acredito que a bruxaria pode ser real, porque não consigo encontrar explicação para o que vi naquela tarde. Certa noite, houve uma enorme tempestade onde eu morava. Estava tão forte que chegava a ser assustador, com as árvores balançando e muito vento e chuva. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Minha esposa e filhos estavam visitando os pais dela, e eu fiquei para enfrentar a tempestade sozinho. O vento uivava através das árvores, e a chuva batia incessantemente nas janelas. A energia havia acabado algumas horas antes, me deixando em quase total escuridão, exceto pelos relâmpagos ocasionais. Eu estava sentado na sala de estar, realmente só tentando me manter calmo. Acendi algumas velas e usei uma pequena lanterna para me ajudar a enxergar dentro de casa. Eu estava tentando ler um livro, mas o uivo do vento e os relâmpagos dificultavam a concentração. Por volta da meia-noite, estava sentado no escuro quando notei um relâmpago iluminar o quintal. Naquele breve clarão de luz, vi algo que fez meu coração chegar a doer. Havia uma figura parada bem do lado de fora da porta dos fundos, perto da borda da varanda. O relâmpago iluminou a área brevemente e vi uma sombra parada, imóvel. Fiquei olhando para o lugar com medo de me mexer ou tirar os olhos de lá. Literalmente fiquei sentado em silêncio. Quando o relâmpago brilhou novamente, a figura havia desaparecido. Eu disse a mim mesmo que provavelmente era apenas um truque da luz ou minha imaginação. Levantei-me e fui até a porta dos fundos para verificar. Vasculhei o quintal com a lanterna, mas não havia nada lá pelo que pude ver. Voltei para a sala e tentei me concentrar no livro de novo, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Então, ouvi uma batida suave na porta da frente. Eu não esperava ninguém e, com a tempestade, parecia estranho que alguém estivesse lá fora. Andei devagar até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver nada. A luz da varanda estava apagada e a única iluminação vinha dos relâmpagos. Hesitei antes de decidir abrir a porta. Eu não queria ser vítima de uma pegadinha ou coisa pior, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a porta uma fresta e olhei para fora. Não havia ninguém ali. Fechei a porta e a tranquei, tentando afastar tudo o que tinha acontecido como sendo apenas fruto da minha imaginação e do estresse causado pela tempestade.
Decidi por fim verificar as janelas para garantir que tudo estava seguro. Enquanto eu passava pela janela da frente, vi algo pelo canto do olho. Uma figura estava perto da borda da rua, além do alcance da luz do poste. Era uma pessoa, mas seu rosto estava encoberto pela escuridão e pela chuva. Ela parecia estar parada, olhando para minha casa. O relâmpago iluminou a cena por um segundo, e eu vi algo que parecia um casaco de chuva com capuz. Não havia absolutamente nenhuma razão para alguém em sã consciência estar parado ali naquela tempestade tão forte. Afastei-me da janela e tentei pensar no que fazer. Considerei chamar a polícia, mas hesitei, pensando que poderia ser apenas paranoia por causa da tempestade. Decidi esperar alguns minutos para ver se a figura se mexeria ou faria algo incomum. Fiquei observando das sombras da minha casa, torcendo para que fosse embora. Depois do que pareceu uma eternidade, o relâmpago brilhou novamente, e eu vi ele dar alguns passos em direção à minha casa. Eu estava paralisado de medo enquanto tentava, nervosamente, pegar meu telefone e ligar para a polícia. A figura parou na beira do quintal, como se estivesse contemplando algo. Então, tão rápido quanto apareceu, virou-se e foi embora, desaparecendo na escuridão da tempestade. Esperei mais um tempo para ter certeza de que realmente tinha ido embora, e naquele ponto eu já estava completamente assustado. Tranquei todas as portas e janelas novamente, verificando tudo 2 vezes. Passei o resto da noite em alerta, esperando ver se a figura apareceria novamente em algum lugar perto da minha casa. A tempestade acabou nas primeiras horas da manhã, e me senti muito mais aliviado quando o sol começou a nascer e não havia sinal da pessoa doentia em lugar nenhum.